Livro Cristo, Aquele que Cura, de F. F. Bosworth. Continuação do capítulo 7. Como a fé pode ser aperfeiçoada. Lemos em Marcos 9:24 que o pai que buscava a cura para o filho, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ao pedir Jesus que o ajudasse, ele recebeu auxílio, tendo a sua fé elevada acima da dos discípulos. Jesus teve sucesso onde os apóstolos fracassaram. No grego, o Espírito Santo é chamado de Paraclete, que significa aquele que ajuda. Graças a Deus, o cristão sempre pode contar com um amparo divino quando precisa. O Espírito Santo está sempre pronto para trabalhar em nós o que é agradável à sua vista. 1 João 3:22, parte B. Isso, em um certo sentido, inclui a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Uma vez que a fé é especialmente agradável aos olhos divinos, o Senhor quer produzi-la em nosso coração por meio da palavra e do Espírito. Este está sempre pronto para ajudar todo cristão a exercitar a fé para receber as bênçãos que Deus prometeu em sua palavra. A Bíblia nos diz que Cristo é capaz de salvar-nos totalmente. Isso inclui libertar-nos de nossa incredulidade, pecado do qual o Espírito Santo veio convencer-nos. Portanto, com um propósito resoluto de prestar atenção apenas à sua palavra, confesse a Deus sua incredulidade e espere que Ele o liberte desse pecado, bem como de qualquer outro. A graça de Deus é suficiente para fazer a fé triunfar no que diz respeito à apropriação da misericórdia que já nos foi providenciada. O Espírito Santo está sempre pronto a cumprir em nosso favor todas as promessas que o Senhor nos tem dado. O que torna um homem justo? Repetidamente, a Bíblia nos diz que Abraão foi considerado justo. O fator determinante para que fosse achado como tal é muito simples. Ele creu no Altíssimo e agiu de acordo com a sua fé. Assim recebeu dele o cumprimento das suas promessas. Essa é a base da justiça. Não há privilégio maior do que esse, porque somente desse modo os planos gloriosos do Senhor para os homens e, consequentemente, para a igreja podem ser realizados. Não existe outra maneira pela qual os planos e a vontade do Todo-Poderoso possam ser realizados. Quando perguntaram a Jesus Cristo, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. João 6:28 e 29. Deus só opera onde Ele encontra o exercício da fé viva e verdadeira. Uma vez que somos considerados justos por meio da fé em Deus, é a incredulidade que constitui a injustiça. A incredulidade é uma expressão de impiedade e de injustiça, porque impede e compromete o plano divino composto de tudo o que Deus prometeu fazer em resposta à fé. Não é de admirar que o Senhor tenha enviado o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado e da incredulidade. Qualquer coisa que fazemos menos do que ter fé na vontade e na obra do Criador, mesmo que chamemos isso de religião, é algo que estamos colocando no lugar da justiça divina. A habilidade de Cristo de salvar-nos totalmente consiste em sua capacidade de libertar-nos da incredulidade, a qual é nociva para a execução dos planos divinos. O Espírito Santo foi enviado para guiar-nos em toda a verdade, para que possamos crer e assim todos os planos de Deus sejam executados. Quantas pessoas existem que creem em Deus, mas não têm a fé que Abraão tinha? É necessário que tenhamos uma fé inabalável no que Deus revelou ser sua vontade para nós. Isso é um sublime privilégio. Deus poderia inundar o mundo com seu poder se todos aqueles que professam seu nome descobrissem as verdades divinas, crescem nelas com uma fé que se apropria e que age de acordo com elas. A fé em Deus conta com o Espírito Santo, o qual é um fundamento e um ajudador muito mais forte do que a dúvida ou a enfermidade.
Ele irá libertar sua mente de toda dúvida, se você crer nele e mantiver sua atenção na palavra. As realidades gloriosas e duradouras que Deus providenciou para serem contempladas pelos olhos da fé sempre se tornam mais fortes do que as enfermidades enxergadas pelo nervo óptico. A dúvida, o pecado e a doença podem ser destruídos pelo uso correto dos olhos espirituais. Esse é o método infalível para apropriarmos-nos de todas as bênçãos divinas. Todas as vitórias gloriosas da fé, registradas no capítulo 11 de Hebreus, são resultado do uso adequado e persistente da visão melhor. A lei do Espírito de vida, Romanos 8:2 parte A, que cura nossa alma e nosso corpo, é muito mais forte do que a lei do pecado e da morte, Romanos 8:2 parte B. A primeira, quando não é impedida por nós mesmos, sairá sempre vitoriosa. Todo aquele que se dispõe a obter os benefícios da expiação tem um ajudador infinitamente capaz, cujo poder, quando se tem confiança nele, nunca falha. Assim como a graça divina é mais forte do que o pecado, também a virtude de Cristo para curar é muito mais poderosa do que qualquer enfermidade. E a evidência que Deus oferece para fundamentar a nossa fé, a saber, a sua palavra, quando ocupa nossa mente, é muito mais forte do que qualquer situação forjada por Satanás com o intuito de fazer-nos duvidar. O que significa o exercício da fé? Jesus disse ao homem da mão mirrada: estende a mão, Marcos 3:5. Primeiro ele nos dá a fé, depois ordena que ela seja colocada em prática. O homem estendeu a mão, confiando na força divina, e foi curado. Quando nos esforçamos para confiar em Deus, fazendo aquilo que sem Ele seria impossível, Deus nos abençoa com seu poder e agimos independente da natureza. Concernente a tudo aquilo que Deus nos chama para fazer, tudo é possível. Não aquele que se acha capaz, mas ao que crê. Marcos 9:23 parte C. Vemos a habilidade daquele homem indo além de sua própria capacidade por fundamentar-se em Cristo, em quem estão todos os elementos da salvação. Posso fazer tudo em Cristo que me fortalece. Por meio da nossa união com Cristo, a videira verdadeira, a força já é nossa, mas deve ser colocada em prática. Foi o esforço para estender a mão que abriu caminho para o toque da cura e para o fluir da vida divina. Aquele ato de fé iniciado no mundo natural tornou-se a porta de entrada para o suprimento sobrenatural das necessidades do homem. Isso originou em seguida uma ação completamente sobrenatural. Um ato independente das forças naturais e totalmente dependente de Deus, levando a um movimento físico, outrora impossível. Ter fé não implica somente uma atitude, inclui o exercício do coração e da mente para com Deus. A plena prática da fé significa que pensamos, falamos e agimos por ela. Isso traz a manifestação de tudo o que a fé realiza, de acordo com a promessa da palavra. Você pode perguntar: como alguém pode exercitar a fé para a cura da cegueira ou de outro mal que não afeta os movimentos do corpo? Jesus disse ao cego: vá e lave-se no tanque de Siloé. Isso deu ao homem a oportunidade de exercitar a fé em sua mente, em seu coração e em seu corpo. O mesmo aconteceu com Naamã, com os 10 leprosos e com o centurião. Em todos os casos, as pessoas envolvidas se apoiaram na palavra de Cristo e creram na cura antes que ela se tornasse visível. Suponhamos que você depositasse $1.000 em minha conta bancária e me dissesse que me deu esse presente. Se eu acreditasse em sua palavra, começaria a agir pela fé, fazendo pagamentos em cheque. Eu não vi o dinheiro no banco, mas ele é meu da mesma forma, como se eu o tivesse em minhas mãos. Assim se opera a cura da nossa alma e do nosso corpo, por intermédio de Cristo, a quem Deus constituiu como despenseiro de toda a sua riqueza. As enfermidades das quais fui redimido não me pertencem, somente a cura. Portanto, posso começar a preencher cheques. Como? Tentando fazer, em nome de Jesus, aquilo que não consigo efetuar por minhas próprias forças,
Agir pela fé é isso, preencher cheques de cura e força física a serem descontados do banco de Deus. É contar com algo que não vemos ou sentimos, mas que sabemos nos pertencer, porque a palavra nos assegura isso. Assim como o dinheiro no banco é nosso, embora não possamos vê-lo nem senti-lo. A árvore cortada. Alguns podem perguntar: como posso dizer que estou curado se ainda vejo a enfermidade e estou consciente da dor? Há uma ilustração na natureza que ajuda a compreensão de uma verdade. Imagine uma árvore derrubada. Quando olhamos para ela, sabemos que ela está morta. Entretanto, sua folhagem continua verde por algum tempo, dando a impressão de que ela continua viva. Os olhos naturais acham que há vida ali. Os olhos da mente, porém, cujo conhecimento vai além do que pode ser visto, enxergam a morte. Logo, as folhas começam a secar e a cair. A morte que já fora percebida pelos olhos da mente, desde o momento em que a árvore foi derrubada, torna-se manifesta aos olhos naturais. O mesmo ocorre quando recebemos a cura física. Quando reivindicamos a palavra da promessa, recebemos pela fé uma obra completa. A espada do Espírito fere mortalmente a enfermidade. Durante um pequeno lapso de tempo, os sintomas continuam, mas os olhos da fé, os quais contemplam o Cristo crucificado, veem a enfermidade ser cancelada e a saúde liberada. Chamando as coisas que não são, como se fossem, a nova vida é manifestada no corpo. Aquilo que os olhos da fé enxergaram desde o princípio é manifestado como verdade diante dos sentidos. A fé vê Deus em seu amor e sua onipotência cumprindo sua palavra. Pérolas de verdade sobre cura divina. Ser governado pela visão natural não é lógico porque ela não leva em conta todos os fatos. Ignora os mais importantes. Também a cura por meios naturais é ilógica porque ignora os fatos importantes, a saber, a operação sobrenatural sobre a doença, bem como o privilégio da ação divina sobrenatural na recuperação de um enfermo. Agradecemos a Deus por milhares de pessoas que já fizeram esse grande progresso espiritual, recebendo a cura dessa forma. O processo da fé que traz a cura é uma bênção muito maior do que a cura em si. Muitos homens mencionados nas Escrituras ficaram famosos por seus atos de fé, como resultado de buscarem a Deus pelo que chamamos de bênção temporal. Quando aprendemos o processo da fé para recebermos a cura, aprendemos como receber tudo o que Deus nos promete em sua palavra. A igreja poderia ganhar milhões de pessoas para o serviço de Deus e transformá-las em combatentes do bom combate da fé, oferecendo-lhes a cura que Cristo providenciou. Que você, querido leitor, ao aprender a ser curado dessa maneira, avance para uma vida de fé produtiva no reino de Deus.